Bom dia, queridos amigos do Brasil. Estou aqui em Lisboa, continuo em Lisboa. Hoje é o primeiro dia que o governo autorizou, nós podemos andar nas ruas sem máscara. Ainda temos que usar máscaras em ambientes fechados, mas na rua podemos usar, não precisamos mais usar máscaras. Isso porque já temos grande porcentagem da população vacinada, mais de 70% de vacinados com uma ou duas doses, então o governo se sente mais tranquilo. O número de casos nos hospitais diminuiu, o número de mortes, então já vai abrir para o turismo também, não é? Porque a população já está mais protegida, então isso tudo é muito bom. Então, veja lá, ações organizadas, planejadas, favorecendo a economia aqui em Portugal. Então, é a mesma coisa, temos que pensar em termos de Brasil, ok? Mudando de assunto, voltando ao nosso assunto principal, que é a reforma do judiciário brasileiro. Como poderia ser feita essa reforma? Eu creio que, obviamente, nós temos cerca de 20 mil, de 20 a 30 mil juízes no país, eu não sei exatamente o número agora. E esses juízes foram eleitos por concurso público, mas é claro que foram muito bem selecionados, uma série de provas, são pessoas com grande conhecimento teórico, mas ainda passam por um período probatório, não é probatório, de análise por seus pares e etc. São pessoas de grande capacidade intelectual. Mas nós temos outra questão em voga, que é a questão do compromisso dos juízes, dos promotores públicos com a comunidade, assim como os delegados de polícia. Tem que ter um compromisso com a comunidade, com a pessoa pobre, com os brasileiros de um modo geral. Então isso, infelizmente, você não consegue medir numa prova teórica nem em estágios profissionais, percebe? O compromisso com a comunidade tem que ser avaliado pela própria comunidade. Esse é o grande sentido de ter eleições, está certo? O modelo atual não funciona, porque após participar de um concurso e ter o cargo para a vida inteira, muitos juízes perdem o interesse em dar uma resposta social e entram num sistema corporativista em que todos os erros devem ser perdoados, todos os erros. O juiz pode cometer qualquer tipo de erro e ninguém vai questioná-lo. Isso é muito grave quando a gente sabe inúmeros casos de graves violações de direitos humanos e mesmo esses casos de corrupção que não são adequadamente tratados pelo sistema judiciário. Então, nós temos que fazer uma reforma. Eu creio que pode continuar esse sistema de seleção, até mesmo os juízes atuais, não é? Só que eles devem passar por um escrutínio da população, por meio de eleições. Então, os juízes, os promotores públicos, eles têm que ser avaliados na sua região, devem ser votados a cada 4 anos para permanecer no cargo ou não. Tá certo? Eles devem permanecer no cargo de acordo com a decisão da comunidade por voto. Essa é a melhor saída para o Brasil e, obviamente, os cargos do Supremo Tribunal poderão ser indicados como atualmente é indicado, não é? Os juízes presidentes dos tribunais, eles são indicados pelos seus próprios pares em eleições entre os juízes. Então, obviamente, o Supremo poderia ter um esquema assim. Todos os juízes do Brasil fariam uma eleição, votariam quem seriam os juízes do Supremo, por exemplo. É uma ideia, não é? Então, não haveria mais indicação de presidente nem indicação do Congresso. Nós teríamos realmente poderes independentes. Por quê? Os deputados, ninguém fica questionando, o povo vota, o deputado é eleito. O povo vota, o presidente é eleito, o governador, o vereador. Por que os juízes têm que ser indicados? Isso gera um ciclo vicioso dentro do poder, não é? Em que um acoberta o sistema do outro. Não é correto. Acho que o judiciário tem que ter um sistema realmente independente. Os juízes têm que ser independentes, assim como os procuradores da República, os promotores públicos, os delegados de polícia, eles têm que ser independentes. Mas para isso, para serem independentes, tem que haver eleição. Vamos pensar nisso com seriedade. O modelo atual não está funcionando, o Brasil não está melhorando. Isso já faz
mais de 100 anos que nós estamos na República, desde 1889, quer dizer, não mudou, esse sistema não está funcionando. Nós temos que pensar em soluções para o Brasil de longo prazo, eleições para judiciários e delegados de polícia. Essa é a nossa saída, essa é realmente a nossa saída. Bom dia.